Vamos então, dando continuidade aí, depois da nossa abertura que nós falamos aí, vamos trabalhar diretamente o pacote anticrime, o pacote anticrime. O pacote anticrime é introduzido aí pela Lei 13.964 de 2019, entrou em vigor 30 dias após a sua publicação, que foi no dia 24 de dezembro de 2019 a publicação, tendo a vacatio legis de 30 dias, e logo ali no dia 23 de janeiro de 2020 entrou em vigor. Entrando em vigor, mesmo um pouquinho antes de entrar em vigor, já no dia 20, houve a suspensão pelo então vice-presidente do STF, ministro Fux, de suspender alguns dispositivos que foram criados ali, que foram introduzidos pela lei do pacote anticrime. Dentre eles, o juiz de garantias, né? Juiz de garantias, entre outros ali que nós vamos falar durante os nossos encontros, tá bom? Lembrando que na abertura eu falei que era 20 de janeiro, quando entrou em vigor. Não, 23 de janeiro de 2020, tá bom? Lembrando que o pacote anticrime, ele modificou, introduziu, ele revogou alguns dispositivos em várias leis, cerca de 12 leis mais ou menos, e um decreto-lei, decreto lá do CPPM, que é o Código Processual Penal Militar, que não nos interessa, Mas outras leis, conforme foi introduzido ou modificado, ou até mesmo revogado alguns dispositivos, muito nos interessa. Por exemplo, a Lei 8.072, que trata sobre crime hediondos, muito nos interessa. Lei 12.850, que trata sobre a organização criminosa, muito nos interessa. E também outro dispositivo aí de sanções aplicáveis a agentes públicos também. Tem alguma situação nesse sentido aí que também vai nos interessar para frente. Lei antidroga também, pouquinha coisa, mas houve sim alguma modificação ali. Lei 11.343, Lei de Drogas. O que nos interessa, nós vamos trabalhar paulatinamente o Código Penal, Código Processual Penal, que foi bastante modificado, e mais a Lei de Execução Penal, Lei 7.210, Lei de Execução Penal. E feito isso, vamos seguindo essa sequência lógica de Código Penal, Processual Penal, Lei de Execução Penal, e essas leis extravagantes penais que nós acabamos de falar aqui, e muitas delas muito nos interessam, tanto para a primeira fase como para a segunda fase da OAB. A primeira situação que foi criada aqui, que foi modificada dentro do Código Penal, foi o artigo 25. Artigo 25, lembrando que começa ali a partir do artigo 23 até o 25 do Código Penal, que trata sobre a exclusão da ilicitude. Exclusão da ilicitude, lembramos que a ilicitude, ou chamada antijuridicidade, é o segundo elemento, é o segundo substrato do crime, para a teoria analítica do crime, que defende, alguns autores defendem que a teoria analítica do crime é dividida em três elementos, ou três substratos, sendo o primeiro o fato típico, o segundo é a ilicitude, conforme nós falamos aqui, ou antijuridicidade, e o terceiro elemento, a culpabilidade. Alguns autores entendem que o crime somente existe duas divisões, que chama de edição bipartida, que seria somente o fato típico, e a antijuridicidade, sendo a culpabilidade ali introduzida dentro da subjetividade em si lá do fato típico, do dolo e culpa, tá bom? Mas vamos para frente, isso é muita teoria, coisa que pode cair muito na primeira fase, mas as teorias também devem estar sempre na nossa cabeça, devem serem lembradas, e devem ser lembradas, e para podermos fazer uma excelente prova. Sem a teoria, infelizmente, nós não temos conhecimento da prática, tá? Somente temos que ter essa base, esse sustentáculo, esse alicerce todinho que tem de estudar a teoria, O que fala o artigo 25 em si? Que houve a modificação, a introdução ali, uma nova redação dada ao artigo 25, criando um parágrafo único. Antes de ler o parágrafo único, vamos ler o artigo 25. O artigo 25, que fala sobre a legítima defesa. Entende-se em legítima defesa
Quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, ou de outra pessoa. Os direitos são os bens jurídicos tutelados, né? Pode ser o patrimônio, pode ser a vida e por aí vai. E acabamos de ler a legítima defesa, vimos ali os requisitos da legítima defesa, está no próprio artigo. É só para quem faz a prova penal segunda fase, é só abrir o artigo e esmiuçar os pressupostos da legítima defesa. Tranquilidade. Lembrando que a agressão ela tem que ser injusta, ela tem que ser uma agressão vinda de um ser humano contra outro ser humano, lógico. Ela tem que ser atual e iminente. Olha os pressupostos, olha os requisitos da legítima defesa. Ela tem que ser atual, está acontecendo, está prestes a acontecer em logo seguido momento. E ela também tem que ser de preservar ou de não causar lesão a um bem jurídico ali naquele momento, de direito seu, ou se bem jurídico seu, ou de outra pessoa, ou de outrem, é o que chama a legislação. A agressão, no sentido aí de ser humana, ela pode ser considerada, em fins doutrinários, uma legítima defesa, um ataque também de um animal. Pode sim, desde que esse animal seja instruído, desde que esse animal seja adestrado por seu dono para realizar um ataque contra a pessoa, contra aquela vítima ali que está sendo atacada ali. Aí sim pode ser considerado sim uma legítima defesa se a vítima vier a matar o animal. Pelo contrário, se o animal por si só, o animal não foi instruído por ninguém, por nenhuma outra pessoa, por nenhum dono, não foi adestrado, ele avança e morde uma pessoa e essa pessoa vem a matar o animal utilizando moderadamente dos meios de uma agressão ali atual, nesse último caso que eu falei, não é considerado legítima defesa, e sim um estado de necessidade. Aí sim muda o foco, muda o instituto, tá? É só para lembrarmos isso aí. Pode cair na prova? Pode sim, tá? Vamos ao que interessa. Já lemos o artigo 25, vamos ver a introdução realizada num parágrafo único aí, dado uma nova redação pela Lei 13.964, que é o pacote anticrime. Vem falando aqui, observados os requisitos previstos no artigo anterior. Quais são os requisitos previstos? Que nós acabamos de falar, sobre agressão atual, iminente, utilizando os meios necessários, moderadamente os meios necessários, de defesa de um direito seu ou de outro. Está tudo ali, está tudo no artigo 25. Tá? Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes, tá bom? É o caso, por exemplo, aqui, a agente de segurança pública, nós temos que ir lá para o artigo 144 da Constituição, e ali tem um rol dos agentes de segurança pública, ali fala sobre segurança pública, é o capítulo que abre lá, o artigo 144. Lá tem a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, e foi introduzido pela Emenda Constitucional 104, os agentes penais, que eram os antigos agentes penitenciários, tanto federal, estadual, ali considerado como agente penal agora. Pode, então, um desses agentes de segurança pública repelir uma injusta agressão de alguém, ali no caso de um agressor que está fazendo alguém de refém. Por exemplo, um assalto a banco, o atirador de elite recebe ordem ali, depois de toda a tratativa, de toda a negociação infrutífera, então ele recebe ordem de realizar o tiro tático. E ele vem, neste caso que eu estou falando, ser considerado uma chamada legítima defesa por introdução desse parágrafo único no artigo 25. Antigamente a doutrina considerava isso como um estrito cumprimento do dever legal.
Se cair na prova, vemos que a situação nova criada é considerada legítima defesa nesse caso aí, e não o estrito cumprimento do dever legal, como antes a doutrina defendia essa situação, tá bom? É uma situação, a novel introdução pode cair nessa situação, mas conforme alguns doutrinadores falam, e eu até concordo, compactuo, que isso aqui na verdade é chover no molhado. Se acontecesse essa situação aqui, lógico, estaria em si em legítima defesa, tá bom? Vamos aí para frente, temos muita coisa, muita atividade. Vamos entrar daqui a pouco sobre a mudança que houve em relação à multa. Pouco caiu em prova da OAB, mas isso aqui das excludentes da licitude, lá do estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, legítima defesa e exercício regular do direito, cai bastante na nossa prova da OAB. Então fique conosco até os próximos encontros, tá bom?